Então, essas aqui são as condições ou os axiomas necessários para definir o que a gente chama de produto interno. Que, novamente, os matemáticos, há muito tempo, olharam para as propriedades do produto escalar e notaram as propriedades que são úteis e podem ser generalizadas para outros objetos. Tá? E são essas propriedades. Tá? Supondo, então, V um espaço vetorial, o produto interno ele é uma função que recebe dois valores, dois vetores, certo? E ele dá como retorno um número real ou um número complexo se a gente estiver tratando dos escalares no corpo dos complexos. Tá? Como a gente comentou, a gente pode usar os reais ou os complexos. Isso é importante porque a gente usa às vezes conjugados aqui, e no caso real, conjugado do número real é ele próprio, mas no caso dos números complexos, um conjugado do número complexo não é igual a ele em geral. Né? Então, o que acontece é o seguinte, seja essa função aqui, o produto interno satisfaz as seguintes condições. Tá? Ele é comutativo com o conjugado, ou seja, o produto interno de U com V é igual ao conjugado do produto interno de V com U. Se a gente está trabalhando nos números reais, isso daqui é exatamente V com U, porque o conjugado de um número real é ele próprio. Tá? Então, isso aqui, no caso dos números reais, ele é simplesmente comutativo. A outra propriedade é que a gente pode, se a gente está usando um escalar multiplicando o primeiro vetor, a gente consegue tirar esse escalar do produto e deixar ele como fator, certo? Então, só fazendo um adendo rapidamente, na versão original da gravação eu percebi que eu esqueci de um axioma que é muito importante. Esse axioma a gente tinha, tá tudo ok, esse daqui também, e esses aqui também. Tá? O que faltou foi esse daqui, que é a segunda parte desse segundo axioma daqui. Esse axioma, ele, na verdade, define, junto com esse primeiro axioma aqui, a questão da linearidade, que é muito importante. Então, um erro no vídeo original foi esse. Além de ter esse axioma daqui, que diz que o produto interno de alfa U com V é igual a alfa vezes o produto interno de U com V, ou seja, o alfa pode ser fatorado. Também tem um outro axioma que diz que se eu tomo o produto interno de U mais V com outro vetor W, também pertencente ao espaço vetorial, isso é a mesma coisa que eu tomar U, produto interno com W, e somar com V, produto interno com W. Então, isso aqui, esses dois axiomas juntos definem que o produto interno se comporta de forma linear em relação ao primeiro argumento. Ok? Esse foi um erro e agora a gente continua normalmente. E o produto interno de um vetor com ele próprio é sempre maior ou igual a zero. Em particular, se o produto interno dele com ele próprio é igual a zero, então obrigatoriamente esse vetor tem que ser o vetor nulo. Tá? Então essas condições aqui elas vêm do produto escalar e é fácil a gente verificar essas definições para o produto escalar, mas o interessante é como a gente estende isso para outros espaços vetoriais. Tá? Então, por exemplo, só por completeza, em R3 a gente define o produto interno como uma extensão do produto escalar em R2. Tá? Então, se em R2 era a multiplicação coordenada de duas componentes, aqui vai ser de 3. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, o produto escalar de x1, yz1 com x2, y2, z2, isso daqui, por definição, é x1, x2, mais y1, y2, mais z1, z2. Daqui seguem exatamente todas as propriedades que a gente viu para R2. Tá? Inclusive, se eles são o mesmo vetor, é a norma ao quadrado, e se eles são perpendiculares ou ortogonais, o produto escalar deles é zero, que é o produto interno nesse caso, que é o caso mais geral. Mas agora, a gente pode de novo retomar o caso do espaço vetorial dado pelas funções contínuas
em AB. Como que a gente define um produto escalar entre duas funções? Bom, a gente tem que obter uma função tais que essas propriedades valham, certo? E uma dessas funções, né, possíveis é a seguinte: dadas duas funções f e g em V, no caso contínuas em AB, a gente define o produto escalar entre elas da seguinte forma. O produto escalar entre elas pode ser definido tomando a integral de A até B do produto da f de t com a g de t dt. Essa definição aqui funciona precisamente porque todas essas propriedades são satisfeitas, certo? Então a gente pode verificar, é mais fácil não fazer aqui para não ocupar muito tempo da aula, certo? Mas não é muito difícil verificar que isso aqui tem essas propriedades aqui. E uma coisa muito importante de se notar do produto interno é o seguinte, tá? Se a gente toma o produto interno de um vetor com ele próprio e define isso aqui como sendo uma certa função de u, tá? Que ela recebe um u e calcula o produto interno dele com ele próprio, a gente consegue notar que não essa função aqui, mas a raiz quadrada dessa função aqui é uma norma. Vamos parar um pouco para entender isso, tá? Primeiro de tudo, isso aqui está definido? Sim, porque um dos axiomas do produto interno é que o produto interno de um vetor com ele próprio é sempre maior ou igual a zero. Então, a raiz quadrada de algo maior ou igual a zero está definida. Agora, se a gente tomar isso daqui e verificar as propriedades de uma norma, ou seja, a desigualdade triangular, a homogeneidade e o fato de que se a norma de um vetor é zero, então o vetor tem que ser zero, a gente vai ver que isso aqui precisamente satisfaz essas propriedades, certo? Então, o que acontece é que a gente consegue sempre definir uma norma se a gente tem um produto interno. Ou seja, a gente diz que o produto interno ele induz uma norma. E a gente sempre consegue definir essa norma da seguinte forma. A gente define a norma de um vetor u como sendo a raiz quadrada do produto interno de u com ele próprio. E isso aqui, então, é uma coisa interessante. Porque se a gente tem um espaço vetorial e a gente consegue encontrar um produto interno, automaticamente isso nos dá uma norma, que é uma norma induzida pelo produto interno, exatamente dessa forma aqui. Então, olha que coisa interessante também. Se a gente olha no caso do espaço vetorial em R2, o que acontece? Em R2, o que acontece? A gente tinha... Isso aqui a gente verificou diretamente, né? Que o que a gente tinha verificado, né? Que o produto interno de um vetor com ele próprio era o quadrado da norma. Como a norma é positiva, isso aqui é exatamente equivalente, tá? Mas no caso das funções, isso até fica um pouco mais aparente, porque a norma e o produto interno, na verdade, eles estavam bem interligados. Aquela fórmula para a norma que a gente teve desse espaço vetorial de funções contínuas, na verdade, é derivada do fato de que a gente tinha um produto interno que era mais simples. O que acontece? Para esse espaço aqui, a gente viu que um produto interno possível era este daqui. A integral de A até B. Aqui U e V, na verdade, são funções, né? Então, só por uma questão de notação, né? Elas são vetores, mas são funções também, então, para não ficar colocando setas aleatoriamente aqui. Então, isso aqui é a integral de f vezes g dt, né? Como é que era a nossa norma?
Bom, se a gente usa essa definição aqui, o que vai ser? A norma de uma função f vai ser a raiz do produto interno da f com ela própria. Isso é a raiz da integral de a até b de f ao quadrado dt, que é precisamente a expressão da norma que a gente tinha usado antes. Então, na verdade, a gente definiu aquela norma baseada no que a gente já sabia de antemão sobre o produto interno, certo? Então, essa noção é interessante porque o produto interno, quando tu tem o produto interno, tu já tem a norma. E a gente vai ver que quando tu tem a norma, tu tem uma distância, que é o que a gente vai definir agora. E com distância, a gente define convergência. E é isso que a gente quer usar. A gente quer usar análise, em termos de convergência, limites, para analisar coisas que envolvem funções e representações em séries de Fourier e tudo mais. Tá? Então, talvez você já esteja começando a entender por que a gente está olhando tantos conceitos assim. Tá? Então, antes de ver a ideia de distância, a gente pode dar uma olhada em como a ideia de ortogonalidade se relaciona com esse conceito de produto interno. A gente tinha visto bem anteriormente, né, que o cosseno do ângulo entre dois vetores poderia ser definido como o produto interno de UV dividido pela norma de U vezes a norma de V. Mas isso daqui, né, a gente já notou, a gente sabe que isso daqui, na verdade, a norma de U pode ser escrita em função do produto interno, porque o produto interno induz uma norma. Então, isso daqui, tá? O que a gente vai ter? Isso aqui é o V. A norma é a raiz do produto interno do vetor com ele próprio. Então, isso aqui é o U multiplicado aqui por V vezes V. Tá? E é isso aqui que a gente tem. Mas, ok, a gente expressou isso aqui tudo em função de produtos internos, mas a questão é, a gente consegue ter a ideia do que é o ângulo entre dois vetores, mesmo que a gente não esteja falando de flechas no plano ou no espaço agora, porque o produto interno já não depende mais da ideia do produto escalar, que é o que a gente tinha antes, e sim daquelas propriedades que a gente enumerou. Em particular, faz sentido a gente falar do ângulo entre duas funções naquele espaço vetorial de funções contínuas que a gente tinha. E ainda, mais particularmente, faz sentido falar de funções ortogonais, ou seja, de funções cujo produto interno entre elas é zero, ok? Então, olhem só o que acontece. A gente disse antes, né, que as funções, por exemplo, dois vetores são ortogonais se o produto interno era zero. Então, no caso das funções contínuas em AB, o que acontece é a f é ortogonal a g se e somente se o produto escalar entre elas é zero. Mas como é que era o produto escalar? Bom, produto escalar, como a gente definiu antes, produto interno, né? Esses termos se confundem um pouco. O produto interno entre as funções era a integral de a até b de f vezes g dt. Então, elas são ortogonais se isso aqui é igual a zero. Tem funções assim, que são ortogonais desse jeito? Tem, com certeza. Se a gente pegar, por exemplo, a função f igual a 1 meio e a função g igual a cosseno de t, e eu tomo que o a é 0 e o b é 2π, por exemplo, o que vai acontecer? O produto escalar de 1 meio com cosseno t vai ser o quê? A integral de 0 a 2π de 1 meio vezes cosseno de t dt. A integral de qualquer coisa vezes o cosseno aqui vai ser, em um período todo, vai ser zero, porque ele vai ter uma contribuição positiva e uma negativa da mesma magnitude. Então isso aqui vai ser zero. O que quer dizer que essas duas funções
são ortogonais em relação a esse produto interno que a gente definiu. Então, por mais que a gente não consiga visualizar geometricamente o que significa elas terem um ângulo de 90 graus entre elas, com a noção de produto interno, a gente consegue generalizar isso e falar de funções ortogonais, coisa que a gente não conseguia fazer antes sem essa linguagem de produtos internos, ok? Por curiosidade, tá? Qual é que é o produto interno de 1 meio com 1 meio? Ou seja, isso daqui é o quadrado da norma da função 1 meio, certo? Mas o que é isso aqui? É a integral de 0 a 2π de 1 meio vezes 1 meio, que é 1/4, tá? Então vai ficar 1/4 vezes 2π, que vai ficar π sobre 2, ok? Então, aqui a gente vê que a norma de 1 meio é igual a raiz de π sobre 2, raiz de π sobre 2, e a gente pode ver que para o cosseno vai ser uma coisa semelhante, acho que vai dar, cosseno ao quadrado vai dar 1 meio, vai dar 1 sobre raiz de 2, tá? Mas uma coisa interessante disso é o seguinte, é que a gente vê que, por exemplo, essas funções são ortogonais, mas a norma da função 1 meio não é unitária, ela é π sobre 2, raiz de π sobre 2. Então quer dizer que o comprimento da função 1 meio não é 1 nesse caso, é uma função raiz de π sobre 2. Então quando a gente estiver considerando os vetores unitários na direção de 1 meio, a gente vai ter que pegar 1 meio e dividir por raiz de π sobre 2 para ter o vetor unitário naquela direção. Então vejam como todas aquelas noções de vetores como flechas se generalizam para contextos bem mais abstratos, que podem ser bem úteis, tá? Então agora vamos ver o conceito de distância.